Fala galera do Pro Seahawks Brasil! Estamos de volta para mais um brilhante vídeo aqui. Eu sou o Rodolfo, vim aqui trazer para vocês algumas perspectivas, deixando claro que eu falar aqui não é uma opinião de todos os integrantes do Pro Seahawks Brasil, não é uma opinião única, verdadeira, absoluta, mas a gente tende a tentar transmitir alguma coisa do que a gente conhece do Seattle Seahawks. Bom, o jogo de ontem, como vocês estão vendo aí, tá rolando, vou deixar rolando aqui. O Seattle Seahawks perdeu de uma forma muito bizarra pro Los Angeles Rams, o Rams que vem numa ascensão aí nas últimas semanas. Entretanto, o jogo não deveria ter ocorrido como ocorreu. Seattle se organizou muito mal, Seattle foi muito mal nas suas pretensões do jogo, o ataque não funcionou, a defesa não funcionou, nada funcionou. Hoje eu não vou nem ficar parando o vídeo aqui analisando. Absolutamente as três fases do jogo não funcionaram. Em nenhum momento, o Seattle tomou todos os play actions do McVay, Seattle tomou tudo que podia do playbook do Los Angeles Rams. Essas jogadas são bizarríssimas, erros de marcação, bizonhos. No ataque, o ataque foi completamente inoperante, marcou 3 pontos, 6 pontos, né? 2 field goals. Pra você ter ideia, a defesa teve mais pontos que o ataque. Então algo está errado e Seattle acho que se colocou nesse momento no lugar que ele precisa estar, com o pé no chão. A gente diminui nosso hype aí de seed 1 da NFC. A gente cria essa perspectiva como torcedor. Eu também queria, tava ali na torcida, muita gente torcendo pro 49ers, nada a ver. Uma coisa bizarra aí que eu falei durante a semana. Pô, por que a galera vai torcer pro 49ers só pra gente ter a seed 1 com o Saints, que não tem nada a ver com a nossa história? Então a gente perdeu aí a liderança da divisão. Hoje o 49ers é a maior força da NFC, ele é a maior força da NFC West, principalmente, e a gente vai ter que chegar na semana 17, fazer um jogo perfeito e ganhar esse título. Nas duas próximas semanas a gente enfrenta o Panthers e o Arizona Cardinals, que são dois adversários são mais frágeis, né? Ainda assim acho que de algum momento ali, do jeito que o time jogou ontem, pode complicar a qualquer momento. Então, Seattle não funcionou, a gente ainda, o lance até já passou ali no início desse jogo, né? Vou voltar ele aqui. O Rashad Penny, ele machucou logo no início do jogo e ele vai perder a temporada inteira, então já é um jogo meio lamentável. O Malik Turner dropou uma conversão de quarto down ali, horrível. Teve drop de touchdown do Jacob Hollister, esse é o lance que eu falei, a gente perdeu o Chad Penny. A linha ofensiva de Seattle foi completamente obliterada pelo Rams e a gente não sabe, né? Eu vou me ater aqui a alguns momentos, prometo que esse vídeo não vai ser longo, a falar de algumas coisas que eu tenho como trazer como um torcedor do Seattle Seahawks há muitos anos, né? Eu vi o Mike Holmgren, ainda que eu era bem novinho, mas eu sempre gostei muito de esporte, futebol, vôlei, Fórmula 1, tudo, velho. Eu vi a Copa de 2002 acordando de madrugada e eu tinha 6 anos de idade nessa época. E eu comecei a ver futebol americano por algumas coisas que passavam na TV. A gente era uma família bem humilde, então a gente não tinha TV a cabo. Depois, posteriormente, eu comecei a ver na Lan House com a galera highlights e comecei a gostar do Seattle Seahawks e do Baltimore Ravens, né? Pô, dois times com águia, símbolo irado e tal. E aí, numa dessas aí, eu lembro de ter visto um lance do Walter Jones, que ele bloqueia o cara 20 jardas downfield e o Shaun Alexander vai só atrás dele. E aquela jogada me marcou muito, marcou tanto que eu lembro dela exatamente até hoje. E foi tipo assim, um momento que esse time eu quero torcer. E eu vi esse Super Bowl de 2005, né? 2005 retrata muito do que aconteceu com o Seattle Seahawks e é o ponto que eu quero chegar. Hoje o maior problema do Seattle Seahawks é o coaching staff.
é o Pete Carroll, é o Brian Schottenheimer. Por que eu não vou citar o Ken Norton? O Ken Norton não significa nada ali, ele é um técnico fantoche. Essa defesa ela passa pelas mãos do Pete Carroll. Enfim, vamos lá. O mesmo processo que aconteceu em 2005, quando o Seattle perdeu para o Pittsburgh Steelers super roubado no Super Bowl, Super Bowl 40 inclusive. Podem olhar aí na internet, tem Super Bowl, eu não sei nem como a NFL não teve vergonha na cara de postar isso no site oficial deles. E, cara, depois daquilo ali, o Mike Holmgren não conseguiu mais ser coach de Seattle. Ele não conseguiu simplesmente coordenar, o Walter Jones foi aposentando, aquela linha ofensiva super monstruosa, com 3, 4 jogadores possíveis Hall da Fama. Walter Jones já o Steven Hutchinson está sendo votado aí, o Moy também, o center lá, deu uma galera sendo votada para ser Hall da Fama naquela linha ofensiva de Seattle Seahawks. Enfim, depois disso ele não conseguiu mais ser coach de Seattle, esses caras aposentaram, o time desmontou, ele não conseguiu mais performar como técnico de Seattle da mesma maneira, e isso fez com que Seattle precisasse buscar outras coisas. Trouxeram um técnico que eu esqueço o nome dele sempre, 2008, 2009, aí, horrível, um GM muito ruim. Seattle não conseguiu durante esse período ser produtivo nada. Foi um momento em que a divisão foi dominada pelos adversários, Seattle era ali coadjuvante. E aí chegou o Pete Carroll com o John Schneider, montaram o time, foram campeões ali 2013, 2014, 2015, a gente sabe o que aconteceu no Super Bowl 49, aquela interceptação, o elenco rachou, ele não conseguiu mais controlar o time. Seattle nunca mais foi a mesma coisa depois daquele Super Bowl, depois daquele passe idiota. E hoje, o time que a gente tem, e a gente vê aí o Rams já abrindo 21-3 no segundo quarto, mostra simplesmente que Seattle se perdeu no tempo. Seattle não consegue evoluir. Se você me perguntar, eu soltei um artigo semana passada aí sobre o John Schneider. John Schneider ele consegue o Dwayne Brown super barato, ele acha o Kendrick Diggs barato, o Justin Coleman, o Jadavion Clowney. Durante os anos, sempre que possível, ele acha um ou outro jogador que agregam muito ao time. Agregam muito. Você vê ali a linha defensiva, o único jogador que passa é o Jadavion Clowney. Olha só, de novo, o cara vai pro bull rush em cima do Andy Whiteworth e ele ganha. O cara é muito bom. E aí o John Schneider fica dando essas peças, escolhe no draft e a gente fala, pô, mas o draft de Seattle, tipo, essa jogada foi linda do Kendrick Diggs. O draft de Seattle não tá rendendo. O draft de Seattle é ruim. Mas será que esses jogadores estão sendo bem treinados? Estão sendo treinados adequadamente? Bom, em resumo, Seattle hoje não tem um caminho. Jogadores chegam no draft, são inutilizados. O Marquise Blair, ele apresentou-se muito bem. Ontem, o Seattle jogou em defesa base 90% do tempo. O Rams simplesmente abusou disso. O espaço que tinha no campo era absurdo. Se fosse um quarterback melhor, Seattle teria tomado um vareio muito maior. Muito maior. Desde que entrou nessa NFC West, o McVay come o Pete Carroll vivo todo ano. O Kyle Shanahan e o McVay, eles só perderam jogos pro Pete Carroll porque em momentos decisivos algum jogador fez alguma cagada. Só por isso. Vale lembrar daquele 19-14, há uns 2 anos atrás, quando o Earl Thomas ele toma um vareio ali pelo Cooper Kupp e o Cooper Kupp dropa a bola, faltando pouquíssimos segundos. O Rams teria ganhado aquele jogo no Coliseum. Vale lembrar que esse ano, o jogo que a gente ganhou, o Greg Deleg errou o field goal. Vale lembrar que a gente ganhou do San Francisco 49ers porque eles erraram o field goal no overtime. Então as coisas estão acontecendo em Seattle de forma errada.
Seattle hoje não consegue se reconstruir. Seattle perdeu o caminho, a fórmula. Seattle não aproveita jogadores de draft. Seattle subutiliza jogadores que são trazidos para agregar ao time. Muita coisa está acontecendo de errado no Seattle hoje. E eu acredito que o caminho para a retomada de vitórias de Seattle passa pelo mesmo processo que houve com Mike Holmgren. O Mike Holmgren era um nome gigantesco dentro do Seattle Seahawks. Pediu para sair, foi mandado embora. E Seattle pôde ter uma vida nova. Quem eu traria? Eu não tenho essa resposta. Tem pessoas competentes para avaliar. Tem o Ridley lá no college. Tem o Dan Sweeney em Clemson. Tem ótimos coordenadores ofensivos por aí. Eu acho que o ultimate response, né, answer para essa coisa aí, sei lá, a resposta final, a resolução final é mandar o Pete Carroll embora? Não é o que eu queria. O Pete Carroll, ele tem essa cultura, ele traz essa cultura vencedora, ele consegue muito bem animar os jogadores. Mas eu queria um Pete Carroll que fosse aberto a possibilidades, a adaptar-se ao futebol moderno, a adaptar-se ao Russell Wilson comandando o ataque, a adaptar-se ao offensive coach comandando o ataque. Porque, desculpa, eu não consigo achar que o Brian Schottenheimer seja tão medíocre a esse ponto. Os caras que chegam para essa posição, e dá para ver o que o Bevel faz de graçola lá no Lions agora, os caras estão presos à cultura do Pete Carroll. Ele precisa mudar, ele precisa delegar, ele precisa aprender a ser líder. Ele precisa, primariamente, aprender a ser líder. Ser um líder que delegue autoridade, líder que confie nos seus comandados. Eu falei isso com o Jeff hoje. Eu falei isso no grupo dos admins do Pro Seahawks Brasil. O Pete Carroll parece que não confia no Russell Wilson. Tem um jogador esplêndido do outro lado que é o Ramsey. O Ramsey é muito bom, mas ele tomou bola ontem quando foi exigido. Por que Seattle tem tanto medo de passar a bola? Por que Seattle se prende tanto a correr? Por que Seattle fica batendo de cara na parede? Essa jogada aí do Russell Wilson mostra o desespero. 2 jogadores na cara dele, ele só tem que jogar pro alto. Não tinha mais o que fazer. Jogo perdido. Chamadas do playbook foram ridículas, foram medíocres. Foi um jogo patético. Defensivamente, ofensivamente, no Special Teams. Tudo no Seattle ontem funcionou errado. Não consigo hoje dizer que Seattle foi um time que mereça aí nosso primor. Seattle precisa se reerguer, precisa se reestruturar, e eu acho que Seattle vai para os playoffs. Eu não sei quão longe nós vamos nos playoffs. A gente tem que ganhar os próximos 3 jogos. Quem sabe torcer para o New Orleans perder um jogo aí, ou algum outro fator que corrobore para a gente ser a seed 1. Também não sei se me interessa muito isso, porque eu quero que esse time seja testado, porque ele precisa ser testado. E eu quero que esse playbook pare de ser previsível, que o Russell Wilson possa comandar, e que o Russell Wilson principalmente comece a ter raiva do que fazem com ele, porque o que fazem com ele é ridículo. Ele é um jogador de altíssimo nível que tinha tudo, ainda tem tudo para escrever na história o nome dele como um dos atletas mais vencedores da NFL, mas ele não vai conseguir pelo simples fato de ter um coaching staff que não o apoia suficientemente para que ele consiga isso. Vale lembrar o que o Richard Sherman falou e o que o Earl Thomas deixou subentendido já. Alguns jogadores que saíram do Seattle já deixaram isso subentendido. Depois do Super Bowl 49, eles deixaram de acreditar na filosofia do Pete Carroll, e aquele time, se ele tivesse dado a bola para o Marshall Lynch, e se aquele time tivesse ganhado o Super Bowl 49, eles, os jogadores, palavras de dentro do vestiário do Seahawks, que saiu na época, eles teriam feito o Seattle
ser uma dinastia tanto quanto o New England Patriots. Ainda que eles ficassem se enfrentando nas finais todo ano, eles carregariam esse time para as finais. Aquela final acabou com o vestiário do Seahawks. A Seattle não saber lidar com o problema do Percy Harvin acabou com o vestiário do Seahawks e nós não ganhamos nada significante depois do Super Bowl 49. Se contentar com playoffs todos os anos é a mesma coisa do que o torcedor do Green Bay Packers sentar e esperar a carreira do Aaron Rodgers ser jogado fora pelo Mike McCarthy. Nós temos a oportunidade de fazer diferente com o Russell Wilson e dar a ele mais um Super Bowl. O Aaron Rodgers é simplesmente um cara incrível, um dos maiores talentos que eu vi. Eu vi Drew Brees, Peyton Manning, Andrew Luck, Tom Brady em todos os momentos da carreira. Eu vi o Brett Favre ali já no finalzinho. Eu vi alguns dos caras aí que eu tô até esquecendo. Tive muita gente boa na NFL que eu vi jogar. Eu vi o Michael Vick, velho, explodindo. E hoje eu vejo Russell Wilson e Aaron Rodgers, os dois com o mesmo problema. Tendo a carreira sendo jogado fora por treinadores ruins. O Green Bay Packers tomou um caminho diferente. Trouxe alguém diferente para mudar a história do Aaron Rodgers. E o Seattle Seahawks vai deixar que o Russell Wilson, um dos melhores quarterbacks que talvez a liga tenha visto, e que vai ser um futuro Hall da Fama. Será que o Seattle vai deixar o Russell Wilson ter a carreira dele também jogada fora? Bom, isso aí a gente vai ter que aguardar. Playoffs, a gente vai se ver por aí. Vamos nos vendo aqui. Se inscreva no canal, curta as redes sociais. Camisas, essa aqui é oficial, presente lá de Seattle para mim, do André Alayon. Essa daqui, do outro lado, Wilson, a do Wilson, comprei no Mr. Varsity. Essa aqui do Marshall Lynch, do outro lado, miséria. Do outro lado, eu não me acostumei com esse negócio de câmera, não. Esse daqui do Marshall Lynch eu não lembro onde eu comprei. Comprei tem muitos anos, em 2013, alguma coisa assim. Então, queridos, forte abraço. Vamos torcer aí. Espero que Seattle se ajuste, que tenha um sacode no vestiário e nas conversas das pré-eleições dessa semana e que esse time volte bem diferente para a semana 15 e que a gente consiga vencer aí do Panthers, do Arizona Cardinals, porque semana 17 é teste de força. Isso aí, forte abraço e Go Hawks!